Oi, gente, boa tarde. Então, eu vou prosseguir. Eu vou falar agora um pouquinho de flip-flop e um pouquinho de máquina de estado e a gente vai terminar implementando um flip-flop com outro. Bom, e vamos lá. Então é o seguinte, flip-flop é o dispositivo principal da lógica sequencial, né? Ele tem a característica de armazenar a informação nele que a gente coloca aqui nessa saída dele. Aí foi. Nessa saída que você coloca nele. Então, se por exemplo, você tem um nível lógico zero aqui, independente do que você coloca aqui na saída, ele vai se manter em nível lógico zero. E vice-versa. Se ele ficar em 1 aqui, independente do que você colocar aqui, ele vai ficar em 1. A não ser quando você dá um sinalzinho nesse entrada chamada de clock. Quando você tem na borda de subida dela, que ela entra como uma onda quadrada, certo? Bom, então é o seguinte, tem vários tipos de flip-flop, sendo que os três mais usados é o flip-flop do tipo D, tem o flip-flop do tipo T e tem o flip-flop do tipo JK. Mas na média, geralmente eles são muito parecidos, todos eles são flip-flops, mas esses aqui são os três mais usados. Você pode fazer um flip-flop de várias formas possíveis, né? Mas o que faz cada um deles? Para você caracterizar um flip-flop, é interessante você saber que tem 4 formas de você caracterizar um flip-flop, que é através da tabela verdade, de uma tabela de estados, de uma tabela de transição e de uma equação de status. Então é o seguinte, quando o professor ele quiser dar um flip-flop diferente, ele vai dar essa tabela verdade do flip-flop. Isso aqui vai ser uma informação que o professor vai dar. Todas as outras informações que elas são importantes para o exercício, e eu já vou explicar como, elas podem ser adquiridas através da tabela verdade. E vice-versa, se ele dá uma coisa, você chega na todas as outras, né? Então é o seguinte, o flip-flop, você tem que saber mais ou menos o tipo D, a tabela verdade do flip-flop do tipo D, ela é assim, D e Qn mais 1. Vou colocar do tipo T também, T, Qn mais 1. Qn mais 1 significa estado futuro, porque ele já tem algum número inicialmente, quando dá a borda do clock, dependendo do que você tem aqui, escrevi errado, aqui é Q e aqui é D, por exemplo. Dependendo do que você colocar aqui na entrada, ele vai modificar aqui a saída. E como é que funciona o flip-flop tipo D? Ele só copia o que você coloca na entrada, na borda do clock, claro. Então, quando você entra 0, o estado futuro vai ser 0. Independente do que tiver no estado futuro, já tiver 1, já, por exemplo. Então, se você entrar com 1, ele vai copiar. O flip-flop do tipo T, ele troca o valor se ele tiver em nível lógico 1. Se você tiver em 0, ele vai manter o que já estava no estado atual, que já estava antes. Por exemplo, se ele já estava em 0, ele vai ficar em 0, assim por diante. E se for 1, ele vai ficar em 1. E se você colocar 1, ele vai inverter o que você colocou na saída. Eu vou fazer aqui Vou chegar nas outras partes da tabela através do flip-flop tipo T, que eu vou utilizar isso para fazer um exercício mais para frente. Então é o seguinte, isso aqui é a tabela verdade, né? A tabela verdade, então você pode mandar ela para a tabela de estados. Como é que é a tabela de estados? A tabela de estados, ela, além da entrada do estado futuro, você coloca também o estado atual. E aí você bota todas as formas possíveis de entrada. Então, agora é só você analisar o que você colocou na tabela verdade. Quando t é igual a 0, o estado futuro vai ser o próprio Qn. Quando t é igual a 0, o estado futuro é o próprio Qn. Quando t é igual a 1, ele vai trocar o Qn.
Beleza, essa aqui é a minha tabela de estados, certo? Temos também a tabela de transição, que é muito importante também. Você preenche ela assim, você coloca aqui a transição de Qn para Qn mais 1 em função das entradas, no caso é só T. Quais são as transições possíveis? 0, de 0 para 0, de 0 para 1, de 1 para 0 e de 1 para 1. E aí é só você olhar a sua tabela de estados, né? Então, o que acontece? Quando o estado atual está de 0 para 0, vai de 0 para 0, o que você coloca no T? 0. Quando ele vai de 0 para 1, o que você coloca no T? 1. Quando ele vai de 1 para 0, o que você coloca no T? 1. Quando ele vai de 1 para 1, o que você coloca no T? 0. Isso aqui é chamado de tabela de transição. Por último, a equação de estados, ela não é muito pedida em prova, mas tem uma matéria especificamente que usa essa equação de estado e eu vou fazer um exercício que vai pedir equação de estados. Então, ele pede algumas vezes. A equação de estados é você escrever um Carnot para o estado futuro. Você dá uma expressão booleana para o estado futuro, né? Como é que você faria nesse caso aqui? Você ia colocar a entrada, como o estado futuro ele é colocado em função do estado atual e da entrada, então você faz um T e um Qn e um Carnot, coloca as combinações possíveis, certo? E analisa. Se você entra com T0 e Qn0, tem que sair no estado futuro 0. É só olhar a tabela de estados, né? Você entra com T igual a 0 e Qn igual a 1, aqui fica 1. Aí T igual a 1 e Qn igual a 0, 1. T igual a 1, Qn igual a 1, 0. Então a sua equação de estado futuro aqui é um short, né? T short Qn. Então isso aqui é a minha equação de estados. Então agora é o seguinte, eu vou fazer um exercício que não cai de vez em quando na prova. O professor, esse exercício que eu vou fazer não vai ser de prova, vai ser um que ele fez em sala de aula. Apesar que dá para fazer um de prova também. Mas eu vou dar preferência para esse aqui que ele fez no caderno, a lógica é a mesma. Vocês vão ver que tem alguns exercícios que é raro de cair, mas eu achei importante explicar isso aqui, porque senão fica meio jogado, né? Fala, flip-flop, tal, pronto, flip-flop já era. Bom, melhor colocar isso aqui que fica melhor dito. Então é o seguinte, o exercício que eu vou fazer é isso aqui, né? Que eu coloquei aqui no meu caderno. Se vocês quiserem, pausem o vídeo para ver o enunciado, né? Isso aqui foi mais ou menos o meu enunciado, tá melhor que o dele, né? Então é o seguinte, então você tem que implementar um flip-flop que ele inventou, porque ele pode fazer isso, chamado LM. E como eu disse, se você dá um flip-flop, você dá qualquer uma das 4 informações, você pode chegar nas outras. Então, como que ele caracterizou o flip-flop? Com a equação de estados, que é LQN mais MQN. Não confundir essa equação de estados com aquele negócio de Moore e Millie, viu, gente? Essa equação de estados também tem lá no Moore e no Millie, só que cuidado para não confundir com a expressão da saída, né? Isso aqui também tem lá, mas tomem cuidado para não confundir as bolas. Então é o seguinte, então essa aqui é a equação de estados do flip-flop. Ele pede a tabela verdade, a transição, tudo aquilo que a gente foi antes. E você implementar, que é o meu objetivo nesse exercício aqui, é implementar esse flip-flop usando o flip-flop do tipo T. Então é o seguinte, vamos começar então vamos fazer o caminho inverso que a gente fez na aula passada, né? Então, aqui a gente já tem a equação de estados, então a gente vai colocar... Vamos começar fazendo a equação de estados, que é mais fácil de fazer. Então aqui é 1, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 0. Então eu vou colocar... agora são duas variáveis, né? L, M, Qn, Qn mais 1. Quais são as possibilidades possíveis? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Isso, perfeito.
Então, só preencher de acordo com o que está aqui. Se vocês sabem como fica, né? LQN igual a 1, coloca 1 aqui, coloca 1 aqui. MQN igual a 0, coloca 1 aqui, coloca 1 aqui. O resto é tudo 0. Pronto, está aqui a tabela de status. Para fazer, então, a tabela de transição, vou fazer de transição agora. Eu coloco aqui a transição do estado atual para estado futuro. Quais são as transições possíveis? 0 para 0, 0 para 1, 1 para 0 e 1 para 1, em função de L e M. Quando você entra, para você fazer o estado ir de 0 para 0, tem essas duas possibilidades aqui. Então, a única coisa que tem que acontecer para ir de 0 para 0 é que o M tem que ser igual a 1. Então, é 1 e X. Só olhar a tabela de estados, viu, gente? Aí vocês vão perceber o que eu estou falando. Para ir de 0 para 1, então aqui esse caso aqui último, o M tem que ser 0. 0 e X. Beleza. Próximo caso, para ir de 1 para 0, 1 para 0, o L tem que ser 0. Beleza. E o M não importa. E de 1 para 1, cadê? Aqui, então, tem que ser o L tem que ser 1. Beleza. Só isso. Então, essa aqui é a tabela de transição, né? E, por último, deixa eu ver, fiz a de estado. Falta só a tabela verdade. Beleza. Então, a tabela verdade eu vou partir daqui. Então, tem L e M e o estado futuro, certo? Então, de novo, quais são as possibilidades? 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Então, aí é o seguinte, o que a gente observa olhando aqui a equação de estados? Quando você entra com L e M igual a 0, o que acontece? Ele troca. Então, ele fica QN barrado. Quando você entra com L e M com 0 e 1, o que ele faz? Que ele faz aqui? Ele coloca a saída em 0, independente da entrada. 1 e 0, ele coloca a saída em 1, independente da entrada. E o estado, desculpa, eu tô falando saída, mas está errado. É o estado futuro, né? Enfim, não necessariamente essa saída está sendo lida, né? Então, 1 e 1, não necessariamente estado futuro está sendo lido. 1 e 1, o que sai aqui, ele só copia o valor. Então, fica QN. Pronto, fizemos a B e a C. Agora, o que interessa, que é implementar o flip-flop. Então, a gente vai implementar esse flip-flop que eu caracterizei aqui pelas 4 formas, né? Através do flip-flop tipo T. Como é que você faz isso? Você vai precisar da transição da tabela de transição do flip-flop tipo T, que eu fiz aqui atrás. Então, fica 0, 1, 1, 0, né? Vamos lá. 0, 1, 1, 0. De QN para QN mais 1. 0 para 0. 0 para 1, 1 para 0, 1 para 1. Perfeito. Então, beleza. Aqui está a tabela de transição. O que eu preciso também? Então, eu preciso primeiro da tabela verdade do flip-flop que eu vou usar. E segundo, eu vou precisar da tabela de transição do flip-flop que eu vou usar para construir. Eu vou precisar da tabela verdade do meu flip-flop que eu quero. Então, se vocês não entenderam ainda muito bem o enunciado, bom, já está aqui, né? Estou copiando, mas não precisa. QN barrado, 0, 1, QN. Então, opa, tá virando aqui a câmera. Aí, beleza. Então, beleza. Eu vou construir um LM com isso aqui. Então, como é que vai ser o meu diagrama de bloco? Vai ser um blocão assim, que vai entrar um L, vai entrar um M e vai sair alguma coisa. É o meu QN. Mas eu só tenho, vamos dizer assim, eu fui na Santa Efigênia e comprei um flip-flop tipo T. Então eu não tenho como é que eu faço para construir isso. Então a primeira coisa que eu vou adiantar é que você faz isso por meio de realimentação. É assim que funciona boa parte da eletrônica em geral. Então você coloca isso aqui, essa realimentação. Para cá, assim que faz, viu, gente? E aqui dentro vai ter um flip-flop do tipo T, cuja saída vai ser
esse bang aqui. Então aqui vai ter um Qzinho dele, né, que é o mesmo desse. E o flip-flop tipo T vai ser colocado uma lógica combinacional em função de L e M e esse QN aqui, né, que vai me dar o que eu quero. Então, como é que eu faço para fazer essa parte aqui? Então é o seguinte, o meu objetivo é construir esse flip-flop, beleza? Mas eu vou ter que fazer uma equação aqui, uma equação por lógica combinacional que abasteça esse T aqui, em função de L, M e Qn. Então, para fazer isso, dá para você fazer direto no Carnot, não tem problema, porque você já ganha um tempo, assim, não precisa fazer a tabela verdade de novo. Então, vamos colocar as entradas. L, M e o meu Qn, certo? Quais são? Aí coloca as possibilidades, 0, 0, opa, errei, 0 e 1, 1 e 1, 1 e 0. E aqui só 0 e 1. Pronto, agora para fazer esse Carnot aqui, tem que pensar um pouquinho. Então é o seguinte, você tem o LM00 0 e o QN igual a 0, né? Como é que eu quero que o meu flip-flop se comporte? Eu quero que esse estado futuro, né, vamos dizer assim, esse estado futuro, ele barre quando eu entre com LM igual a 00. Eu quero que ele barre essa coisa, né? Então, como é que eu faço para esse QN que eu entrei com 0, ele se tornar 1? Vocês entenderam o que eu falei? Então, como eu estou usando um flip-flop do tipo T, eu tenho que fazer o 0 virar 1. Então, como é que eu faço isso? Entrando com T igual a 1. Entenderam? É meio confusinho, mas é assim que faz, viu, gente? Então, depois, LM igual a LM00. Aí, se eu entro com QN, o que eu tenho que fazer? Quando LM é 00, ele tem que inverter, né? Então, como é que eu faço para o 1 se tornar 0? Entra com T igual a 1. Certo? Se eu entro com 0 e 1, o que tem que sair? Tem que sair um 0. Então, esse 0 aqui tem que continuar como 0. O que eu faço com T? Vira 0. E assim por diante. Então, tem que sair um 0. Então, 1 tem que virar 0. 1 tem que virar 0, T tem que ser 1. Quando LM é igual a 1, 1, o QN tem que se manter constante. O 0 tem que se manter como 0. Beleza? Eu estou usando essa parte aqui. Quando LM é igual a 1, 1, QN tem que se manter. Então, o 1 tem que se manter em 1. Então, vou colocar 0 aqui. E, por último, LM entra 1, 0, tem que entrar 1. Então, tem que ser de 0 para 1 aqui, fica 1. E de 1 tem que ir para 1, fica 0. E aí, lembre-se que eu estou fazendo um Carnot para abastecer esse T aqui. Então, é só pegar a equação de T e fazer o Carnot com isso aqui, né? No caso, tem 2 Carnots possíveis para essa aqui, né? Tem só 2, eu acho. Não, só tem esse, eu acho. Acho que eu fiz a forma mais simplificada. Aí fica... Bom... Já entenderam como é que fica, né? Mas fica QN... mais... Calma aí. Ah, eu errei um pouquinho aqui. L barrado, QN, mais... atrapalhei aqui. M barrado, QN barrado. Eu devo ter errado alguma coisa, deixa eu ver. L barrado, QN... Não, acho que acertei, acho que é isso mesmo. Então, essa aqui é a resposta. Então, quando eu for construir, é só eu fazer uma lógica combinacional. E é assim que faz, viu, gente?